Estamos começando mais um episódio do Mulheres Protagonistas, o nosso podcast que eu recebo mulheres para realmente poder motivar e inspirar você, mulher empreendedora que está aqui assistindo a gente. E hoje eu estou com uma convidada que tem uma história incrível que vocês vão super se inspirar, que é a Grace Kelly, que tem a Beauty Academy hoje, que ministra cursos na área da beleza e faz os procedimentos com uma equipe também, além dela mesma. Então vamos lá, vamos recepcioná-la. Grace, muito obrigada pela presença. Obrigada a você pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Entre todas as mulheres que já apareceram hoje aqui. Estou muito feliz. Obrigada mesmo. Eu acho que você tem uma história de superação que pode inspirar e motivar muitas mulheres da área da beleza, né? Que é uma área que eu acredito que tem muitos desafios no meio do caminho, assim como todas as áreas no empreendedorismo. Mas conforme escuto, né, as minhas clientes da área da beleza, outras pessoas da área da beleza, eu vejo que tem alguns desafios nesse mercado que são mais específicos, digamos assim. Sim. Na questão de equipe, na questão do espaço, na questão da própria jornada mesmo, que sofre julgamento muitas vezes das pessoas, como Sim, você vai falar, né? Exatamente. Na verdade, o que a gente tem que entender que há alguns anos atrás era muito mais o preconceito do que hoje em dia. Uhum. Hoje em dia a estética, a área da beleza abriu aí um leque muito legal que as pessoas acreditam mais, né? Uhum. Mas há 6, 7 anos atrás era o quê? Vai fazer sobrancelha, né? Acredito também, vai fazer unha, que não dá dinheiro. Então já tem aí o primeiro impasse das pessoas, que é o preconceito. Sim. Né? E assim, como que foi pra você o seu start, né? Você começou trabalhando com o quê? Como que foi a sua jornada, assim? Você já começou empreendendo? Você trabalhou pra alguém? Qual que foi seu primeiro trabalho? Na verdade, meu primeiro trabalho, eu fiquei no shopping um tempo, fui caixa, depois passou um tempo eu vi que não era aquilo também que eu queria. Então é o quê? A jornada que a gente precisa entender. Nossa, eu preciso passar por muita coisa até entender o que eu gosto ou não. Comecei a fazer faculdade, administração, comecei a trabalhar na área da Goldfinger, de cobrança, e eu vi que não tinha nada a ver comigo. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu gosto da área da beleza. Eu gosto de, né, colocar a mão na massa. E deu start que eu falei, eu quero fazer estética. Larguei tudo. Então, eu larguei a administração, larguei o emprego, né? Que eu já estava trabalhando para alguém, para ficar ali pensando. Eu falei, o que eu vou fazer? Então, na parte da estética também, quando você começa, você já não vai começar ganhando seu dinheiro, assim como qualquer outro trabalho. E quando eu comecei a fazer sobrancelha, na verdade, que foi meu start maior para isso, que eu entendi que era o dom que eu tinha. Eu até brinco, eu falo, gente, eu tinha uma pinça e uma amiga que queria fazer. Ela via eu fazendo sobrancelha. E quando eu fiz aquela sobrancelha, eu falei, gente, eu tenho dom pra isso. Achei meu dom e deu até um alívio. Eu falei, gente, porque eu não gosto de administração. E aí entra a parte também que, além de gostar da parte de estética, da beleza, entra a parte de empreender. Que foi o quê? O primeiro dinheiro com a primeira rena que eu ganhei, eu já juntei para comprar mais 2 renas para já atender as outras pessoas, que eram as amigas delas mesmo, minhas amigas. E foi o start que eu dei, que eu falei, cara, eu amo isso. Então, realmente, eu fiquei apaixonada. E isso foi indo. Quando eu pensei em estar ali e estar fazendo dinheiro, não deu 2 semanas eu já quis abrir um estúdio. Sério que foi assim? Foi assim, eu sou muito assim, pra ontem. Deu 2 semanas, eu falei, não, eu quero pegar um lugarzinho pra mim, eu já tô desempregada, então eu vou realmente focar nisso. Então, eu já vi que era amor. Já foi pra esse mercado, já se encontrou, eu não tinha nenhum curso, então, ou seja, mesmo que eu pegar aqui e colocar você pra falar, você já tem esse dom pra falar. É a mesma coisa, então Mas eu já você via. sentiu que era isso e foi, assim. Senti e fui. Então, tudo que eu ia fazer, eu tinha aquele medo. Então, a administração, não sentia aquele... é amor, eu não sei te dizer aquele negócio que você sente pra fazer. Eu não sentia nada, eu ficava... Mais um dia. Ai, que tédio. Ia trabalhar mais um dia. Que é o contrário de hoje em dia, né? Como que foi essa primeira sala que você foi atender, assim? Você alugou um espaço, era de alguém, não era? Como que foi? Sim, então, no caso, eu já pensei, eu falei, o que eu vou fazer? Minha mãe, na época, ela trabalhava ali no centro,
Então eu falei, vou ficar mais próximo dela, porque ela vai mandar os clientes. E depois é eu que vou ter que me virar, Fidelizar. né? Aham. Só que até então a minha mãe, é o que eu sempre falo, gente, vocês vão escutar. Você é doida, você é maluca, por que você vai fazer isso? Não vai dar certo. Mas eu não, eu sou destemida. Eu falo, eu vou porque eu quero. Eu quero isso, eu preciso tentar. Então, acho que o mínimo. E no primeiro mês, gente, eu montava com tudo que eu achava. Ai, ó, não tem jeito de comprar alguma coisa muito cara? Não tem problema, começa com o que você tem. Então, eu comecei com uma maca, uma cadeira, uma mesa auxiliadora e uma recepção pequenininha. Eu e minha prima, a gente tinha pintado a recepção. Então, foi assim, é a transição que você tem que ter esse start. E o primeiro mês, a minha mãe falou, olha, 3 meses a gente vai te ajudar, porque você não vai conseguir pagar o aluguel, né? Desempregada. Eu, né, que eu dei meu jeito e paguei no primeiro mês, já comecei a pagar. Do seu bolso mesmo. Do meu bolso, do dinheiro que eu já estava ganhando, Olha tá? que legal. Então, assim, no primeiro mês eu já corri atrás, eu já tinha esse feedback de Sim, querer sim. fazer mais, sabe? Então é muito gostoso isso. E preocupante porque eu vejo que muitas das famílias não apoiam muito, né? Também as pessoas. É, tem muitas famílias que não apoiam, ou que Não desanimam, acreditam. desestimulam e tudo Sim. mais. Mas você sofreu esse preconceito de pessoas conhecidas ou de pessoas... Familiares nem tanto, né? Porque acho que não fala muito, mas acho que amigo do meu pai, amigo de não sei quem, então a gente vê que tá ali no meio. Até havia falado pra você que eu escutei a frase: ai, você vai fazer estética? Vai fazer algo que realmente vai dar dinheiro. Então tá eu aqui depois de 7 anos vendo ele cheio de dinheiro, falando, meu filho, agora eu fiz. Agora eu fiz, né? E, tipo assim. Mas é assim, as gostoso. pessoas elas têm uma visão, acho que isso tá mudando muito hoje em dia, mas tinha uma visão mais tradicional das coisas, De né? ter que fazer faculdade e Isso. trabalhar na Embraer, É, lembra? tipo isso. Pra você ser alguém. Isso, e aí assim, eram umas profissões assim, engenharia, direito e medicina, Sim. digamos assim. É isso, e faz a faculdade, saiu da faculdade, tá ganhando dinheiro e a vida tá resolvida e tá tudo certo. Não é nada disso, né? Exato. E aí a gente sofre esse preconceito mesmo, mas eu vejo que você teve essa coragem de abrir esse negócio. Você abriu com a sua prima, você falou. Isso, Mas abri como é com a que minha foi assim com prima. a sua prima? Vocês começaram a ter clientes? Foi algo tranquilo? Então, na verdade, eu sempre quis abrir sozinha, né? Só que como eu não tinha ainda experiência na área da estética, na verdade era 6 meses só que eu tinha e eu já falei, eu quero abrir. Então a minha mãe resolveu dar a ideia de chamar uma prima para fazer, pra gente abrir o estúdio. E fomos, né? Só que eu já tenho esse espírito de empreendedor e às vezes eu espero muito que as pessoas são assim também. Eu não sei se todo mundo é assim, mas Não eu é. sou muito de querer que as pessoas também vão comigo junto. E aí essa fase realmente não aconteceu, mas eu ainda levei em consideração, fui juntando, aguentei mais um pouco, fui mudando, ela foi junto até que uma vez eu cortei porque não dava mesmo. Né? E nisso vocês já estavam com um nome de espaço, já tinha Instagram? Já tinha Instagram e tudo, era o Starbella o nome. Então, a gente construiu todo o Instagram, a gente construiu toda essa imagem é que a gente era novinha também, então a gente gostava dessas coisas. E eu vejo que o quê? Que o Instagram ali era importante eu ter pegado, o nome era importante. E depois eu falei, peraí, não é, as pessoas não estão indo ali por causa do nome do Starbella, estão indo por causa do meu trabalho, do que eu construí. Então foi bem bacana que depois que eu fiquei triste, que eu realmente perdi tudo aquilo que eu desfiz da sociedade, que eu falei, não, realmente eu não precisava de tudo aquilo, era para me aprender que ia nascer uma nova marca, melhor ainda, né? Quantos seguidores tinha esse Instagram? Eu acho que já tinha uns 12 mil, Bastante. 13 Que ano mil que era na época. isso?
Acho que era 2016, mais ou menos. Bastante. E como foi esse processo pra você de abrir mão desse Instagram e tal? Você sofreu e depois você falou, não, acho que isso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Na época eu confesso pra você que eu sempre fui muito de fazer e não pensar muito. Então eu fazia e depois que eu começava a ficar com medo. Então eu já sou o contrário de todo mundo, eu não penso muito, eu faço, eu ajo e depois eu fico, será que eu deveria? Será que era isso mesmo? Então quando eu desfiz, eu pensei, eu falei, nossa, é meu nome, é o que eu tinha ali, era tudo que eu tinha, né? Mas deu uma dor no coração, só que passou. É uma coisa que depois eu pensei, eu vou ficar perdida, eu vou passar por essa transição de um novo nome, tanto que o nome surgiu assim do nada. Até falo que uma amiga que ela fazia logo falou, amiga, relaxa, vamos começar do zero. Vai dar tudo certo. Todo mundo gosta de ir no estúdio para fazer sobrancelha com você, né? Então o seu nome é muito forte. Então esquece Estar Bela, esquece tudo aquilo e coloca o seu nome. Então foi a hora que eu liguei a chavinha e falei, realmente, vou colocar a Gracie K. Aí surgiu a Gracie K. Mas esse é o seu nome mesmo Gracie ou não? Kelly É é seu meu nome. Aham. E aí eu pensei, vou colocar Gracie Kelly. Não, decidi colocar Gracie K sobrancelhas. Aí depois eu fui aprimorando, colocando Beauty, depois o Academy, foi indo. Foi evoluindo, né? E aí você foi pra Muito uma outra bacana. sala imediatamente Sim. ou não? Na verdade, assim que eu desfiz Sociedade, né? Eu não esperava, gente, que ela ia falar que ia querer ficar com tudo. Na verdade, eu esperava que ela falava, não, eu saio. Eu não tô muito bem aqui, eu saio. Entendi. Então, entendeu que quando eu fiz a proposta, era porque eu falei, acho que ela vai deixar o nome comigo. Entendi. Foi bem positiva, Foi né? bem, na verdade, tudo que a gente vai fazer é risco, né? Eu poderia ter o risco dela falar, não, quero ficar com a marca, ou não, pode ficar com a marca. Sim. Então eu falei, não, eu vou arriscar. E ela falou que queria ficar com a marca. Entendi. Então, Mas aí você eu não quis fiquei fazer um acordo, assim, nada? olha, eu não sou de brigar por coisas. Eu sou muito zen, assim. Eu sou brava, né? No ponto que tem que ser. Mas tudo que me fala de perder a paz, perder meu espírito, minha energia que eu preciso gastar pra brigar com aquilo, eu prefiro não perder. Então, o que eu penso? Não, vou ir e deixa eu ver o que vai acontecer. Então, essa transição de ter perdido o nome e tudo, eu fiquei perdida, realmente. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Foi tipo um período, assim, de se reencontrar, né? O que Eu eu não faço, estava. o que eu quero. Exatamente. Será que é isso mesmo? Nossa, essa fase de questionar se é isso, depois de ter Exato. caminhado, é complicado. E eu sentia que era amor, que eu amo fazer sobrancelha, amo fazer micropigmentação. Eu sabia que era amor, mas eu sabia que eu estava levando uma pessoa nas minhas costas, no meu colo, então não dava. E aí, quando eu comecei a ficar perdida, eu falei, gente, foi a hora que eu mais, assim, quis ir para vários lados. Então, lembra que eu havia falado que tinha um salão aqui, tinha um salão no Esplanada, que me chamou para trabalhar dentro de uma salinha no Esplanada. Sim. Então, você imagina uma pessoa que tinha uma sala também e foi para essa transição de largar tudo. O estúdio estava lindo. E você sublocou? Subiloquei. Era um salão com um nome. Isso, com o nome. nome uma sala pra você. dentro da sala. E foi tranquilo pra você esse lugar? Olha, no começo, tudo que a gente vai... Por todo mundo que a gente passa, eu falo que eu levo alguma coisinha. Então, eu levo o que eu não quero ser e o que eu gostei de pegar da pessoa. Então, no começo, a pessoa demonstrava ser muito mãezona, porque foi um momento que eu fiquei bem assim, perdida, gente, de tudo. Tanto da minha vida pessoal. Fragilizada, né? Fiquei porque eu larguei o nome, saí de casa, aconteceu várias coisas. Então, eu estava no período que se as pessoas fossem falar comigo, já ia saber meu ponto fraco. Então, eu aprendi muito isso também, né? Então, eu vi que ali, eu gostei no começo, tava super empolgada. Falei, gente, é isso. Depois, passou um tempo, já fui caindo a minha ficha que não é isso. Eu quero ser a dona do meu próprio negócio. Sim. Não quero ficar dentro de uma salinha com o nome lá fora. Aham. Mas foi bom porque foi que me acolheu por enquanto, né? Sim, e aí você, nesse período assim, você foi fidelizando suas clientes novamente? Foi,
foi na verdade eu tava construindo. meio mais perdida do que fidelizando. Tentando se reencontrar, digamos assim. Eu acho que é uma fase que ninguém acredita, mas é uma fase que eu estava super desanimada. Ninguém sabe disso, gente. É muita coisa que eu contei pra você que ninguém sabe. É verdade. É uma coisa muito doida que eu penso, nossa, imagina se eu tivesse desistido, falado, ai, nossa, eu não tenho nada, me fazer de coitada, né? Não tenho nada, não tenho mais lugar pra atender. Não, peguei, fui lá, fui na cara e na coragem. E assim, cada pessoa vai lidar de uma forma, né, assim, com esse processo. E é legal escutar você, porque às vezes a pessoa tá num momento que, né, perdeu dinheiro, ou perdeu um espaço, ou tava numa sociedade. E aí a pessoa se vê num cenário, meu, e agora? Que eu Tem vou saída? fazer? Porque, de verdade, eu já passei por isso também. Tem momentos que às vezes a gente se sente sem saída. Claro. Claro que sempre tem saída, Sim. né? Hoje em dia a gente pensa mais assim, porque a gente amadureceu muito, Também. né? E por causa da. Eu acho que hoje as informações também começaram a chegar de uma maneira mais motivacional também, né? A gente começa a se inspirar. Inclusive, o próprio podcast é pra inspirar, isso, né? Exatamente. Então, assim, acho que antes a gente não tinha tanta informação, assim. A gente via uma pessoa de sucesso, a gente só pensava no palco da pessoa de sucesso. Com certeza. A gente não entendia o que aquilo foi construído, que a pessoa caiu, levantou, errou. Mas é bem bacana você falar sobre isso, porque quando eu entrei realmente nesse salão, eu via a pessoa de sucesso. Eu quero ser ela, né? Então me inspirava. E quando eu vi realmente os bastidores, é outra coisa, gente. Eu falei, não, não é assim a vida. A vida realmente tem muita coisa por trás de tudo. E é exatamente. É o bastidor por trás do palco, né? Quem vê claro. o palco não imagina os bastidores. Claro. E aí, nessa sala que você tava, você já dava cursos ou você começou a dar depois? Ela me incentivou a dar curso, então por isso que eu falo, por mais que pessoas me fazem mal, eu tiro as coisas boas que elas fazem. Então foi boa aquela fase. Então eu comecei, meu start para dar curso foi ali. Então, querendo ou não, precisava de alguém para me conhecer e me colocar um pouco mais pra cima, entendeu? Entendi. Então foi bom. Eu não falo pra você que foi a pior fase da minha vida, não foi, mas foi uma fase que eu estava perdida em relação a mim mesma. Pra quê? Quero viajar, quero curtir minha vida, sou jovem, tava me perdendo. Por isso que eu até falo para minhas alunas, cara, escolha o que você quer fazer. Escolha agora as suas prioridades. E eu não queria ter prioridade em me focar ali e fazer um tanto de cliente. Eu estava querendo me perder um pouco, né? E aí, esse processo de começar a dar curso, por exemplo, foi uma coisa que você se encontrou? Ou você ainda estava perdida e foi dando curso? Gente, acho que eu vou até, da hora que eu vou até chorar, porque eu amo a minha história, né? Mas assim, quando eu comecei a dar curso, quando eu comecei a ensinar e pegar na mão das alunas, e explicar e ter aquela calma, eu falei, gente, eu amo isso, é o que eu amo também. Então eu sinto, tudo que eu vou fazer eu tenho que sentir que eu amo. Se eu vou fazer um curso de microlabial, eu tenho que sentir que aquilo ali é real, que vai ser bom para os clientes. Então tudo. Então quando eu senti, eu falei, nossa, eu amo o que eu realmente acreditava. Aí você se reencontrou nessa época. Total. Então foi a hora que eu voltei a me, né? Se situar. Peraí, volta pra realidade. Isso aí é sua profissão, é seu amor, né? E tudo o resto é passageiro. Sair, viajar, curtir com os amigos é passageiro, né? E aí você, por exemplo, nessa época, você ficou um tempo nesse salão, você mudou de sala depois, né, dessa? Sim, daí no caso eu estava nesse salão, fiquei um tempo. E depois disso já estava começando a juntar dinheiro, entendeu? Então eu já estava pensando numa próxima sala. Porém, eu já não ia pegar logo uma sala, já que era direto a sala que eu estou hoje. Então eu precisava passar por uma outra salinha primeiro, voltar da estaca zero de novo. Gente, acho que a pior coisa que tem na vida realmente é a gente voltar da estaca zero. Eu voltei para casa da minha mãe. Foi assim, eu falei, vou recomeçar. Por quê? Não sobra dinheiro para fazer nada. Então, por que eu estou continuando? Em que eu acredito? Para você trabalhar hoje em dia, você tem que acreditar, você tem que ter sonho, você tem que saber onde você quer chegar. E eu queria chegar aonde? Foi a hora que eu voltei, 2 passinhos,
voltei para uma salinha pequenininha, fiquei lá um tempo, guardei dinheiro, comecei a dar bastante curso lá, graças a Deus eu me reencontrei. Comecei a realmente a abrir meu leque de possibilidades de que mais eu poderia oferecer para as pessoas perto de mim. Então eu mudei a chavinha do Grace. Eu não queria ser mais vista como a Grace que era perdida, que ia para vários lugares. Não, foquei total. Então mudei o meu lado profissional, o meu lado Grace, né? Também. Então se as pessoas conversassem comigo naquela época e conversar agora, ninguém acredita. Minha postura, seu posicionamento, né? Mas assim, por que eu percebi isso? Eu falei, gente, se eu não mudar meu posicionamento, não mudar minha postura agora, eu não vou conseguir chegar onde eu quero. O que eu quero? Só ter aquele dinheirinho e pronto? Não, eu quero mais do que isso. Então, foi a hora que eu comecei a estudar mais, essa parte de como agradar os clientes, como conquistar os clientes, realmente empreender, né? Essa parte. E aí você ficou esse tempo nessa sala, assim, sentindo que era isso, né? Aí você já tava com esse sentimento. Sim, E guardando dinheiro também pra próxima sala, é isso? Você sempre teve essa Isso. consciência ou não? Ou demorou pra virar consciência financeira? Porque é um assunto legal de falar. Gente, eu falo para as minhas alunas, se eu tivesse a minha cabeça de agora, eu tô com 26 anos, gente, às vezes eu me sinto uma velha, né? Mas 26? 26. Meu Deus. Mas é muita coisa que aconteceu que eu falo, se eu tivesse essa cabeça quando eu abri com 19, eu acho que agora eu estaria decolando, mas depois eu penso, não, era pra ser. Porque foi um momento que eu curti muito, viajava muito, fazia muita coisa, mas eu não tinha consciência nenhuma de guardar muito dinheiro. Sim. Acho que é coisa de mulher, né, gente? Não é nem de mulher, eu acho que a gente... que hoje eu não tinha... Mas é homem também, na verdade. Eu acho que essa coisa da consciência financeira, assim, é uma coisa que a gente não aprende no colégio. Isso que eu ia falar. Eu acho que hoje em dia deveria ter algo de realmente... como empreender, como você guardar seu dinheiro, como você, né? Essas habilidades que eu acho que, por exemplo, o coaching mesmo me mostrou um universo de planejamento para as coisas que eu não conhecia antes, entendeu? Sim. Então, tipo, como você planejar suas metas, como você se organizar no dia a dia, gestão financeira. Exato. São coisas que a gente não tem no colégio e que você vai usar muito mais do que física, química e matemática não. Matemática tudo bem. Usa até no mapeamento para fazer sobrancelha. Então, juro. tá vendo? Mas assim, não que não deva aprender a física química, não é isso, mas a gente precisava ter uma grade hoje que preparasse as pessoas para o mercado de trabalho, para a vida. Pra vida, pra real vida, né? Exato. Pra realidade. E aí acaba que isso da consciência financeira não é só mulher, é tipo homem e mulher. A gente não aprende isso. É que eu vejo muito em consideração o meu irmão, gente, ele é tão regrado com dinheiro que vocês não têm noção. Sério. Meu marido, então eu vejo que todos os homens, meu pai, eu falo, gente, será que é coisa das mulheres de sempre querer investir, fazer isso e não ter muito medo? Então, às vezes eu falo, nossa, dá um pouquinho de medo, né? Não, é normal, eu acho, assim, criar essa consciência pode ser ou batendo cabeça ou adquirindo conhecimento e aplicando, claro. Né? E às vezes a gente vai andar batendo cabeça mesmo, entendeu? Bati muito a cabeça. Mas aí como foi daí quando você tava nessa sua sala que você tomou a decisão de ir pra essa que você tá hoje? Então, aí no caso eu já estava pensando, pra mim também foi um sentimento que eu falo, gente, eu dei o sentimento de dó. Eu odeio que as pessoas chegam, ai, que bonitinho, ai, que salinha. Odeio isso. Eu gosto que as pessoas cheguem assim, igual hoje em dia, as clientes chegam, cara, que estúdio, que vista. Hoje tem uma vista incrível, tem 111 metros quadrados, então assim, deu para aproveitar muita coisa. Então, quando eu pensei nisso, estava naquela sala menor, eu já estava focando que eu já ia para uma sala maior. Que aquele ali não era o lugar que eu... Zona de conforto que as pessoas ficam, eu não tenho isso. Eu deveria ter um pouquinho mais, de ficar um pouquinho mais sossegada, mas eu não tenho. Então, quando eu vejo, eu falo, não, essa aqui não é a sala que eu quero. Quando eu comecei a dar curso, aquele tanto de menina, aquele tanto de gente, eu falei, não, isso aqui não é realmente o que eu quero. Eu tô preparando algo muito maior. Então, foi a consciência do mudar o meu modo de vida
parar de realmente focar em coisas que não precisa, gastar energia em coisas que não precisa e guardar muito dinheiro. Então eu adorava abrir minha conta, e tá ali meu dinheiro rendendo. Então quando eu percebi isso, eu falei, gente, é sobre isso. Parar de fazer unha toda semana. Ai, mas por quê? Porque meu sonho maior é colocar um silicone, né? Que eu falei. Meu sonho maior é trocar meu carro. Meu sonho maior... Então, assim, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Eu falo isso para as meninas do meu curso. Vocês vão abrir mão, gente. Para de comprar roupa cara, para de fazer isso. Guarda dinheiro para você pensar lá no futuro. E é só assim, né, que a gente consegue as coisas. Para fazer o dinheiro trabalhar para você, né? Eu acho que essa consciência falta também hoje em dia, né? Por conta de a gente tá tão nessa sociedade do consumo que a gente não consegue ver ter essa perspectiva de investimento, de fazer o dinheiro trabalhar a longo prazo, para conquistas, tipo assim, para conquistas que a gente não tem noção que investir R$300 por mês por 20, 30 anos... Pra comprar, exatamente. Exato, pra ter, assim, 20, 30 anos que eu falo, daí eu tô falando de um montante muito maior. Mas eu digo pra realizar grandes sonhos, que hoje parecem distantes demais ou surreais demais, né? Exatamente. E aí, como foi quando você foi pra essa sala nova, essa decisão? Como é que foi? Ai, gente, foi a coisa mais gostosa da minha vida. Nossa, não mudaria nada. Estava procurando a sala e não estava achando. Então, assim, vai ter hora que você fala, Deus, será que é pra eu desistir? Tem muita coisa na minha vida que eu vou fazer que eu falo, nossa, tá acontecendo tanta coisa que eu acho que é pra desistir. Só que eu falei, não é não. Não é pra desistir, não. Eu teimosa mesmo, gente. Eu sou muito persistente. Então, quando eu peguei e falei assim, eu quero mudar pra sala e eu preciso ver essa sala, foi a pandemia. Foi logo que começou a pandemia. No começo? Na verdade, estava pra já começar a pandemia. Então, muita transição. Eu era muito... Coisa que eu penso, eu poderia ter desistido realmente. Falado, não, vou ficar na minha salinha, tá bom aqui a salinha aqui, né? Mas quando eu entrei nessa sala, gente, eu abri assim aquela imagem perfeita que eu sonhava. Eu falava, eu vou ter uma sala com mezanino e vai ser um lugar muito, muito alto. Eu sonhava com isso. Que legal. E eu colocava isso toda vez, até no meu livrinho, eu tenho um livrinho dos sonhos, que eu coloco e falo, gente, tudo que a gente quer, muita gente coloca. Já ouviu falar da Ho'oponopono? Então, muita coisa eu gosto de colocar na minha vida, estudar pra entender. Então, quando eu entrei, eu falei, cara, eu não acredito que essa sala tem mezanino e ela fica no 22º andar. Então eu falei, é essa sala, eu vou fazer de tudo pra pegar essa sala. E eu não tinha nenhuma pessoa pra trabalhar comigo. Então eu comecei dali. Porque aí não daria pra ser só você, era muito grande, né? Isso, na verdade, o meu intuito já era dar o curso pra mais pessoas. Entendi. Então eu precisava de uma sala maior. Então eu olhei aquela sala e falei, vou mudar, realmente, as pessoas vão rir, né? Que a Grace tá mudando sozinha, ela e sozinha com esse lugar enorme. E eu comecei com um curso, 2 alunas, 3, 4, de novo, aumentando, né? E depois começou a equipe. Mas essa transição também é a transição aí que a gente fica com medo. Que as minhas alunas, nossa, elas acham que eu sou super confiante de tudo. Eu falo, gente, aqui dentro tem muito medo, mas eu não demonstro. E você não dá força pra esse medo, né? Exatamente. Porque o medo, ele vai vir, né? É uma emoção pra todo natural. Mundo. Exato. A diferença é o que a gente faz mundo. com esse medo, né? Exato. E aí, quando você pegou essa sala, você sentiu esse medo, assim? Muito. Te vinha esses pensamentos do que aconteceu no passado ou não? Não muito. Não muito legal. Eu largava. Tanto que pra perdoar a pessoa que eu saí lá, né? Que eu desfiz sociedade... Foi a transição que eu me aceitei e foi a transição que eu falava assim, gente, por que a gente vai ter raiva de alguém? Por que a gente vai ter esse sentimento? Sendo que você pode trancar esse sentimento e não deixar coisas boas virem pra fazer coisas boas na sua vida. E eu tinha esse sentimento de raiva, gente, eu sou humana, imagina. Sim. Então a gente fica com esse sentimento. E foi a hora que eu tirei também esse sentimento, tirei sentimento de não gostar das pessoas, sentimento de raiva, que eu fui deixando coisas muito boas entrarem. E eu não entendia isso, né? E eu fui entendendo, exatamente. Perfeito. Quando a gente foca na solução, no aprendizado, no que a gente pode extrair de melhor da pessoa ou da situação,
Isso realmente faz com que a gente nos coloque em movimento, né? Sim. Pra gente poder seguir nossa vida mais leve. É Com lógico certeza. que vão acontecer coisas que vão tirar nossa energia, igual você falou, né? Olha, tem coisa que tira minha energia que eu nem dou muito tempo pra aquilo, pra não dar esse tempo, esse poder todo. Mas tem coisa que vai acontecer, que vai desestabilizar, né? Porque a gente não tá falando de um empreendedorismo também que é romântico, leve, pleníssimo, gente. né? Mas é lógico que É quando que o a gente leva a Instagram- vida mais leve, Isso né? é verdade. Igual você falou, as coisas do dia a dia são mais leves também. A gente lida com as intercorrências de uma outra maneira. E isso faz com que a nossa vida vá. E quando a gente começa a perceber que no dia a dia, igual você falou, de pessoas, sei lá, que tiveram uma atitude que não foi legal, ou que puxou o tapete de um jeito, ou que fez uma atitude não legal, cara, a vida também vai cobrar de alguma forma. Ah, com certeza. Entendeu? Já cobrou. Então a vida Eu acaba imagino. cobrando. Então, assim, não é nem numa conotação Sim. negativa ou de torcer pelo mal da pessoa. Jamais seja isso, tá? Mas, assim, a pessoa, pelas próprias escolhas, ela vai se colocando num campo minado, entendeu? Claro que é, e é o que eu sempre falo, igual as pessoas que usam essa energia toda, né? Tem tanta energia, gente, pra fazer as coisas. Por que não faz alguma coisa pra estudar, pra empreender, pra melhorar? Pra realizações. Para realizar sonhos. Então, é isso que eu não entendo. Eu já fico brava com isso. Quando acontece algumas coisas, eu falo, gente, a energia que eu pego para fazer minhas coisas é tanto ali que eu foco naquilo. Então, eu não perco a minha energia para discutir com alguém igual o sentimento. Eu falei, o sentimento era de raiva. Só que para a idade, ok. Hoje em dia, eu falo, gente, para que ter sentimento de raiva de alguém? Não precisa. Para que você... Pronto, você vai... É como se você tivesse uma parede ali que não deixa coisas fluírem. Hoje eu aprendi muito isso, né? Então... E aí você vai levando esse aprendizado pra sua vida, para suas alunas Para as também, alunas, né? muito. Porque, isso é muito legal de falar, que é o quê? Dar curso igual você dá, não é só a Sim. parte técnica que você vai ensinar a sua aluna, Com né? certeza. Eu vou ensinar aqui a micropigmentação labial. Você certeza. faz, né? Faço. Então, vou ensinar a microlabial. Beleza, a parte técnica, mas, cara, se você não ensinar a parte da gestão emocional, do atendimento ao cliente. Atendimento, né? exato. E várias outras questões que ela vai precisar no dia a dia empreendedor, você só vai formar uma aluna ali que vai saber fazer a sua técnica. Exato. Mas talvez não esteja formando uma profissional, Gente, mas entendeu? isso que estava na minha cabeça assim que eu estava nesse estúdio, eu falei, eu vou querer ser mais uma profissional ou mais uma professora que só vai dar um cursinho TOEIC e se vira. Então eu não queria isso também. Então eu ver essa parte de desenvolvimento, de querer que as alunas elas se conectem com os clientes delas também. E como que eu aprendi isso? Eu aprendi tudo isso ao passar do tempo. Então a cliente hoje em dia vai lá, ela quer ser atendida, ela quer calma, ela quer paciência, ela quer ser bem recebida. Então eu falo, gente, atendimento é tudo. Então meu primeiro tópico é atendimento ao cliente. Depois já vem o marketing, então tem todo um processo. Tá vendo? Marketing também. Gente, Tem que ensinar. tem que ensinar. A Eu aluna da área da ensino. beleza. Eu tenho até aplicativos, eu ajudo a montar logo. No começo eu falei, no começo você não precisa gastar dinheiro, eu tô aqui para ajudar. Só que eu não era assim. Então quando eu comecei, eu queria dar técnica. E eu era bem durona, então eu falava, cara, eu tô aqui dando técnica, é técnica. Depois eu comecei a entender, calma, elas querem mais que isso, elas querem saber como que começa, como se inicia, como ter todo esse feedback. Então, precisava. Precisa. E é uma necessidade. E aparecer nos stories, gente, muita gente não sabe nem mexer. E assim, Aí às eu vezes a fico- gente quer, exemplo, dar uma estratégia de marketing digital super elaborada. Isso. Só que a trava dela é gravar vídeo. É. Se ela não Tem que travar descobrir isso, ele o primeiro, né? Então, assim, Exato. isso é conhecer também o teu cliente ideal para você poder montar um curso né, ideal para ele também, certeza. que sane essas dificuldades e tudo mais. Eu tenho, né, um curso para mulheres empreendedoras, chama Método Protagonista Lucrativa. Sim. E aí, nesse curso, eu faço
essa parte, né, comportamental, É a parte do importantíssimo para quem tá abrindo um negócio. Sim. E eu acho, às vezes, que as pessoas investem, assim, eu entendo isso, investir no conhecimento técnico, precisa, tá? Claro. Só que sem a outra parte, você tá Eu acho que é entendendo? tudo um conjunto. Eu falo que ele vai se unindo, né? A gente vai casando Isso, tudo. exatamente. E é engraçado que eu vejo, assim, que eu não queria isso. Eu falava, eu não nasci pra fazer isso, pra falar. Por mais que eu sempre estava ali, estava aparecendo, eu já tinha desde da época que eu tive meu primeiro estúdio, eu já gostava de gravar, já fazia vidinho mostrando. Aham. Falava, olha, agora eu vou fazer massagem, Aham. olha, eu vou fazer isso. Eu já gostava. Só que eu falei, cara, e ninguém é igual eu. Então, peraí, eu tenho que ajudar elas. Eu tenho que me conectar com elas. Até com o cliente, eu tava assim, falando, nossa, eu amo conversar, eu amo chegar a cliente e falar, e o seu filho, como que tá? Saber de filho, saber... Porque ela vai se sentir à vontade. Não é um número, né? E a aluna também é assim, gente. Ela quer estar ali, mas ela quer estar próxima de você. Você sente que esse é um dos diferenciais hoje da sua eu ia falar Beauty Academy, do seu estúdio. Você acha que esse atendimento? Ah, com certeza. Eu acho que atendimento humanizado, as pessoas têm que parar de ir pra parte robótica. Ah, tá tudo certo, ok. Ah, tchau. Saiu da porta do estúdio, esqueceu? Não. Então, atendimento humanizado já vem desde quando ela vem no WhatsApp, se tá tudo bem. Gente, confirmação de cliente. E isso eu ensino no meu curso, assim, eu falo, ó, gente, não tem aplicativo ainda? Vai lá mandar. A vida de todo mundo é corrida. Quantas vezes é que você perdeu um horário porque alguém não confirmou o horário com você? Sim. É o mínimo. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Ó, sua micro tá bem? Então é se conectar diretamente com o cliente. Perfeito. Então, se você for no meu estúdio hoje para ser atendida, desde a hora que você entra da parte do meu estúdio, é Propé. Ó, peraí, quantas micropigmentadoras dão pro pé pra pôr no pé, pra não entrar bactéria no estúdio? Eu nem sei o que é propé. É uma, como se fosse uma como fala? Uma meiazinha pra pôr no pé, pra proteger. Você tá vindo da rua, você põe, é igual cirurgia. Que legal. Então, assim, é um atendimento diferenciado. Até a caneta que você vai pegar hoje em dia lá no meu estúdio é com brilho. Começa aí que eu já comecei a colocar minha marca. Né? Você coloca uma experiência no atendimento, né? O cheiro, o ambiente é o mesmo desde quando eu gostava. Então, assim, é uma sementinha que você vai plantar ali no cliente que ela vai lembrar de você. Vai lembrar daquele cheiro, vai lembrar do cappuccino que você deu, que você fez. Vai lembrar da caneta com brilho. Automaticamente, quando ela vê alguma coisa com brilho, já vai falar, gente, a cara da Grace K. Não é nem mais Grace Kelly, tá? É Grace K. Agora que é o nome do estúdio, né? Que legal. Todo mundo me chama de Grace K hoje em dia. Sim. Então, eu acho bem engraçado, assim, e foi coisa que eu fui aprendendo sozinha. Sim. E eu estou pegando tudo que eu passei, né? Absorvendo as coisas e passando para as minhas alunas. E sigam essas regras, gente, que é o mínimo. E é gostoso disso. Eu não sabia que meu propósito era realmente ajudar as pessoas tanto crescerem financeiramente, crescerem elas mesmas se acharem. Quantas clientes também foram, quantas alunas vão lá com a autoestima super baixa. Até falei hoje, né, no Instagram sobre isso. A autoestima é tudo também. Então, desde a hora que ela chega, se eu vejo que ela tá triste, olha, me desculpa, mas você tá tudo bem? Não, eu vou fazer uma massagem aqui nas suas têmporas. Nem faço mais massagem, gente, mas eu vou fazer ali para ela se sentir bem. É um né? atendimento realmente com acolhimento, humanizado. Gente, tá Faz toda a diferença, faltando. falta demais. Olha, eu falo muito para as minhas alunas, clientes da área da beleza, essa parte do quanto a pessoa que vai numa manicure, ou na micropigmentadora, ou na massagem, a área da beleza de forma geral, Sim. ela não vai buscar só o procedimento, ela vai buscar conversa, ela vai buscar o Claro. acolhimento. Tá né? fugindo dos filhos, é um momento dela. Eu falo muito do bloco de tempo de autocuidado. Sim, exato. Que é o seu bloco de tempo pra você cuidar de você. E aí você vai, nossa, eu tive uma experiência uma vez de Botox, juro, acho que a pessoa ficou 5 minutos no meu rosto, não tô zoando. Gente. Assim, ó,
É o atendimento express. Mas assim, foi Botox muito já surreal. foi assim, E assim, tá? não é um procedimento barato, Não, entendeu? é um procedimento que você tinha que sentar, ela tinha que conversar, entender de você, entender o que você gosta, o que é a sua queixa principal. É o mínimo, mínimo. Não, você já fez alguma vez? Você quer a sobrancelha arqueada ou não quer arqueada? Sabe assim? E assim, eu lembro que eu fiquei muito em choque. Até as expressões faciais, ela não pegou antes, assim, pra marcar ponto. Eu lembro que ela, tipo, me deitou, faz. Tipo, eu lembro que fui até pra trás. Isso? Assim. Enfim, né? Deixa quieto pra lá. Mas assim, Mas a é gente legal vê muito você isso. falar sobre isso, porque a gente tem a mesma cabeleireira, né? Temos, Temos em maravilhosa, comum. né? E assim, quando eu fui atendida por ela, gente, eu juro por Deus, me arrepiou quando ela me chamou pra ser. Vamos fazer parceria? Eu não sou de parceria, porque eu quero conhecer primeiro o trabalho pra oferecer pros meus clientes. Quando ela me chamou, ela me mandou uma mensagem de áudio tão fofa. Ela é muito fofa. Eu queria muito que você viesse aqui pra conhecer o estúdio, vai ser uma honra. E aquilo ali me cativou tanto que na hora que eu vim, me arrepiou. Me arrepiou na hora que eu cheguei, ela me abraçou. Eu falei, cara, isso é o que eu realmente gosto. E ela falou, deixa eu te dar uma notícia, nós somos as únicas parceiras dela. Ela disse que não vai pegar meu mais Deus, ninguém. que tudo. Ela, não, vocês duas são um perfil que eu quero. São muito vocês legal. duas, E E dá pra ela sentir esse carinho dela, né? Dá muito, porque ela entra. Por que eu entrei no assunto realmente dela? Porque ela é uma pessoa que não aprendeu com ninguém e ela está fazendo tudo ao contrário que todo mundo tá fazendo. Todos os cabeleireiros estão virando cabeleireiro metido. Eu até falei, gente, não tá mais na moda ser metido, arrogante. Tá na moda você estar ali, se conectar com o cliente. Então, ela tem um método de atendimento humanizado também. Então, ela já falou, Grace, eu te assisto muito, eu vejo o seu jeito. Então, eu me inspiro em você. Sim. E na hora que eu cheguei ali, eu vi que ela não estava bem até. Eu falei, eu posso te falar uma coisa? Eu posso te dar uma dica? Porque eu sou dessa, gente. Aonde eu vou? Deixa eu te dar uma dica. Aonde eu vou, eu adoro. Às vezes eu tô em algum lugar e falo assim, posso falar uma coisa? Entra num tal lugar e assim, eu precisava de perder meu tempo fazendo isso? Não. Mas eu não penso que é perder tempo, é ajudar. Eu amo. Mas eu acho que isso é uma coisa legal de você falar. Exato. E eu vejo que muita gente não tem esse feedback de querer ajudar as pessoas por coração. Não, eu acho que as pessoas têm até uma coisa assim, eu vou ajudar, a pessoa vai crescer e a pessoa não tem esse olhar de tipo assim, quanto mais eu ajudar, mais eu amo. mais pessoas, é isso, sabe? Ela tem que entender isso, né? Eu acho que de pessoa para pessoa elas não entendem. Né? Mas eu acho assim que isso a gente vai aprendendo com o tempo, que quanto mais você ajuda, mais você é ajudado também. É lógico que a gente não vai ajudar as pessoas na malandragem pra ser ajudada, né? Porque isso também acontece, né? Sim. Tipo aquela coisa, uma mão lava a outra, vou fazer para essa pessoa pra ela me dever um favor, isso aí acontece também. Mas o que eu quero dizer aqui é de maneira genuína, sabe? Sim. Essa coisa de tipo assim, cara, imagina, se você estende a mão pra uma... Igual a Sá hoje, de verdade. Inclusive, Sabrina, maravilhosa, cabeleireira de você que a gente tá falando, você sabe, né? Mas vamos pôr o nome aqui, né? Inclusive, patrocinando o podcast. O meu também, o brilho. Você que fez. Mas o que acontece? Hoje, eu falei pra ela, nossa, Sá, eu não tô muito legal, aconteceram umas coisas, eu não tô me sentindo muito bem. Geralmente, dia de podcast já é um dia tenso pra mim. E eu tive umas questões aí que eu fiquei um pouco chateada e não tô muito legal. E eu acordei um pouco angustiada hoje. E assim, eu sou zero essa pessoa angustiada. E eu acordei angustiada hoje. Aí eu falei, olha, eu não tô muito legal. Ela foi lá e me trouxe um olhinho. O olhinho da que eu Doterra, exato. Gente, de lavanda. Gente, a coisa mais gostosa. Ela me trouxe o olhinho, me deu assim, ó. E ela falou, fica... Porque ela falou, já comprei o meu, vou te dar uma amostra grátis. Ai, gente. Me deu a amostra, tá lá no meu escritório. Passei aqui. Te juro, super me ajudou. E te ajudou a te acalmar, te concentrar. Isso, me concentrar, me acalmar. E aí, aí que entra o que a gente tá falando de ser algo genuíno. Ela poderia muito bem falar, nossa, que saco, ela tá reclamando, como qualquer outro cabeleireiro, gente. Tá reclamando, já que passa. E mandar você embora. Mas simplesmente... Ela voltou na minha sala. Então. Você entendeu? Ela foi levar e falou, olha, toma, Gi, vai te fazer bem e tal. Mas eu tô citando isso porque é uma coisa que, tipo assim...
essa Tá ajuda faltando genuína, também. mútua, meu, isso vai criando uma corrente, sabe? Claro que E eu vai. falo uma coisa, às vezes essa ajuda não vai vir das mesmas direções que você Não, oferece, não tá? vem. Não faça esperando também, né? Porque nem sempre vai vir da mesma direção. Mas volta, esse bem que a gente planta, ele volta pra Sim, gente. eu não sou muito assim, que eu falo, a minha mãe ela é muito católica, ela queria que eu ficasse muito regrada na parte de ir pra igreja, de Deus. E antes eu não entendia muito isso, entendeu? Que eu Hum, ficava assim, calma, eu acredito em energias, eu gosto de outras coisas. é. Então, quando eu falo pra vocês do fazer o bem agora, humanizar os atendimentos, humanizar até eu falo as pessoas que estão ao redor, é você fazer o bem para futuramente as coisas acontecerem que o universo vai te trazer o bem. Ai, eu preciso, ai, mas nossa, não tá acontecendo tudo certinho na minha vida, mas espera. Uma hora vai acontecer as coisas porque Continua você plantando, né? isso, Continua né? regando. Então o universo ele vai trazer isso. E outra coisa, essa coisa da ajuda que a gente tava falando até, meu, de verdade, pessoas que fazem parte da sua vida hoje, que, sei lá, aleatórias, tipo, você Sim. ajuda. E aí, meu, lá na frente, pode ser uma coisa simples, sabe? Sei lá, você tá precisando entrar num lugar que você não tem autorização pra entrar, e a E pessoa de trabalha lá repente dentro e você nem sabia e disso. dá uma luz. É Deus É, colocando a pessoa no seu lógico. caminho. Por É isso que, mas então, mas Deus exatamente. também faz você ajuda a pessoa Sim, aqui e com Deus também, ele certeza. lembra disso, digamos assim, Isso, né? E ele conecta essas pessoas é depois na muito nossa bom. vida. E até entrando agora no assunto de compartilhar as minhas dicas, os meus segredos com as minhas alunas. Gente, tem gente que não compartilha. Eu, se deixar, eu já tô indo lá fazer junto com a É, não, eu pessoa. sou Porque igual. eu amo isso. Uhum, Então, eu amo compartilhar as coisas, porque uhum, eu sei que todas as pessoas vão crescer junto sim. comigo. Ah, eu tenho medo que ela vai crescer mais que eu. Não tenho, Não. né? E até em relação ao pessoal que está passando pelo estúdio. Você entende que quem está na área, eu tô até pensando futuramente, montar um cursinho de como montar Um estúdio, um um espaço. espaço, porque eu acho bem bacana isso, como montar equipe. Não tenho Uhum. isso. Cadê, gente, esses Aham. cursos, Ah, né? eu acho que talvez tenha, não Tá sei. difícil, né? Uhum. Então, assim, quando eu montei a equipe, aí sempre uma sai, porque elas voam. Então, eu entendo É, que elas vão voar. é, E eu ficava muito chateada, porque eu estava começando a criar aquele carinho, é só pra você ir que embora. meu outro lado, Grace, fala. Elas vão voar, Grace. Elas vão Uhum. estar aqui, elas vão estar aqui com você, elas vão aprender muito e vai ser esquisito se elas ficarem e Exato. ganharem pouco ali, né? Elas querem voar para ganhar muito mais. Então eu Isso. falo, vão, Que gente, elas vão te enxergam mesmo. também como uma inspiração, entendeu? Exato. E aí elas te modelam. Com Aí elas certeza. veem o tamanho do estúdio, ela vê o faturamento do estúdio. Daí ela fala: Meu, Claro, eu eu quero. preciso ter o É, meu. então, a gente tem que ver desse jeito. Às vezes tem até uma questão que é, tipo, às vezes as pessoas copiando, né? Tipo, a Isso. gente vê muita gente copiando e tal. Ai, copiaram aquele Gente, meu tinha hora que post. eu ficava com raiva, É, viu? mas aí eu já fui, quando eu comecei a mentoria para empreendedora, eu fui muito copiada, assim, por pessoas do meu Sim, convívio mesmo, foi virando tudo mentora de empreendedora, tipo. sim, E aí eu falei, nossa, tô inspirando essas pessoas, mas eu tava sim. copiando um pouco na cara dura, assim, E algumas é isso que eu pessoas. ia falar. Mas, tipo assim, o estilo do post, a cor do Sim. post, a comunicação, as Mas a minhas gente. ferramentas. Nossa, Só Gi. que assim, eu olhava isso e pensava, cara, olha onde eu cheguei, porque a pessoa Se tá elas querendo. estão copiando é porque É, você está muito acima, mas né? assim, eu Você não é vejo isso por inspiração. ego, de verdade. Eu vejo Sim, mais no sentido assim. Se você tá nesse patamar das pessoas copiarem, é porque você inspira elas de alguma claro. forma. E a Aham. mesma coisa a equipe, que voa. Exato. E é legal você falar, porque tem clientes minhas que ficam, meu, eu treino a pessoa Ai, vai embora. gente, Aí eu penso, elas meu, é vão porque voar. as pessoas querem voar. E falando em voar, você tem algum sonho pra esse ano? Olha, para esse ano, como eu sempre falo que, não sei se você lembra que eu falei que muitas coisas eu não gosto de contar. Ah, tá. Aham. Eu tenho um sonho que eu quero realizar até ano que vem, só que eu não posso contar de jeito Não, não nenhum. tem É um problema. sonho assim que eu falo, todas as vezes que a gente quer sonhar, que eu até falei pra Gi, sonhar, a gente tem que sonhar quietinho, a gente tem que ir lá ficar quietinho, porque muitas pessoas estão ali porque quer ver você bem, quer ver crescer, mas muitas pessoas vão ter a oportunidade de entrar ali no, peraí, ela tá querendo sonhar muito alto, vamos baixar o sonho dela, né? Por mais que a gente fale, eu sou muito, a minha cabeça é muito boa,
eu já acho que eu gosto de me manter no meu silêncio. Mas eu posso contar os dos meus sonhos que eu já tive e realizei. Mas Né? vamos Que é lá. a máquina Ah, da máquina de despigmentação, da questão de realmente ter colocado silicone naquela época, de realmente montar a equipe. Tudo isso era meu sonho. sim, e você entende? realizou, né? Comprar uma máquina de É despigmentação, cara, né? quando eu comecei a ver, é o que eu sempre falo, a gente vê oportunidade nas partes que todo mundo não vê. Quando eu vi que todo mundo estava com micro e eu estava perdendo cliente, porque eu não faço micro em cima de micro, eu falei, gente, peraí. Tem uma oportunidade Uma aqui. oportunidade de ganhar Ah, mais dinheiro, não ai, nossa, que saco, eu tô perdendo todos os clientes. Não. não. Peraí, se eu tô mandando todos os meus clientes, foi a hora que eu comecei a sonhar com essa máquina. E, gente, uma máquina de laser hoje em dia é 42 mil. Então, assim, é um passo muito grande. E se essa máquina não trouxer o retorno que eu quero, Que eu preciso, né? eu Não é nem que eu preciso, quero. nem que eu quero, eu É. preciso de qualquer jeito. Então, investir no certo é isso, você pensar e ver essa oportunidade é isso. Então, eu não sou de ficar sempre, ai, nossa, que triste. Não, ver oportunidade onde ninguém vê. É isso mesmo. Então, meu sonho era comprar essa máquina. Sim. Gente, e quando eu faço, eu quero assim, ó, eu dou prazo de 3, 4 meses. E eu fico Nossa. até 10 horas pra ficar Entendi, trabalhando. você tem a meta e aí você vai buscar a meta com o teu trabalho. Exatamente. Tipo, você faturar tanto por dia pra... Isso. Entendi. Então, dei a entrada na máquina, ok, comecei a pagar a máquina. Então, já era um dos meus sonhos, montar a equipe. Então, a gente vê, quando era do silicone, era a mesma coisa. Eu queria, há 4 anos atrás. E eu falava, gente, se eu quero, eu preciso parar de gastar. Então, era sonhos. Então, esses são detalhes que eu vejo, assim, que muitas das meninas acabam falando, eu quero, meu sonho, mas ficam paradas. Cadê? Não põe a né? meta, né, pra batalhar e realizar. Eu ponho muita meta, tudo. Mas tudo. alguma meta pra esse ano você consegue falar ou é uma coisa que você também prefere não falar, assim? Não É que eu faço sempre essas perguntas do sonho e da meta, mas Sim, se você achar que... a minha meta para esse ano seria já logo o apartamento. Então já foi o carro, já foi o estúdio, já foi tudo, então já era o apartamento. Então eu já tô com meio caminho andado aí, que eu falo que quem passa por muitas transições, uma hora quer ficar mais calminha. Então eu sonho, gente, ter meu apartamento, mobiliar do jeito que eu quero. Então, acho que já passou. Com 26 anos, tô chegando aos 30, então as metas vão mudando. Chegando aos 30, pelo amor de Deus, não fala isso pra mim, que daqui a pouco eu tô sentindo que eu tô chegando aos 40, tipo, com a mesma Gente, lógica. Eu me sinto muito uma Mas jovem. é que você tem uma bagagem muito grande pra Muito 26 anos, grande. entendeu? Mas você grande. tem muita vida pela frente ainda. Sim, é o que eu falo, metade. É que o sonho realmente, gente, um dia vocês vão Não vai lembrar dar pra falar desse, não agora, mas ela vai posso. falar um dia e vai me marcar Mas nos stories quando ela realizar, dia, porque agora eu vou quando querer abrir saber. a porta, assim, eu vou marcar, olha, gente, vocês lembram daquele podcast? Tá dando um spoiler aí do que pode ser, hein? Adoro. Grace, infelizmente a gente tá chegando ao final do nosso podcast. A gente tem muita coisa pra falar mesmo. A sua história é muito legal, assim, das coisas que você viveu e tal. E inspira muitas mulheres, né? Saber que, tipo, foi uma trajetória com erros e acertos, altos e baixos, pessoas tirando tapete, pondo tapete, pessoa pra ajudar, pessoa pra atrapalhar. Exato. E é normal, que as pessoas não entendem que todo mundo vai passar por Todo mundo essas tem os seus fases, processos, gente. E é uma fase gostosa que hoje em dia eu falo, tudo teve Um porquê. Um porquê. Então, eu aprendi muito, amadureci muito. Então, eu tenho certeza que muita gente que está entrando para a área precisa acompanhar pessoas que nem a gente, que gosta. De inspirar, motivar. Exatamente. E eu acho bem gostoso isso. Você tem algum, assim, ensinamento, uma frase, algum aprendizado que você gostaria de deixar para as empreendedoras que estão assistindo a gente agora? Alguma frase? Eu diria para se arriscar bastante, não ter medo de se arriscar e não ter medo. Errou, volta, começa de novo. Acho que era a minha frase principal. Continuar, assim, né? Não deixar aquele erro se tornar algo maior, né? Exato. Então, a minha frase realmente seria essa, para as empreendedoras que estão... Na verdade, a gente vê que muita gente está com medo, né? Muita gente está saindo, está com medo, está voltando. Então, eu falo, gente, não tenha medo. Foi, não deu certo? Volta e começa do zero. Perfeito, né? porque na realidade você pode sempre recomeçar, né? Pode, e a gente não entendia isso. Para mim era o
última coisa, eu chorava. Isso é o fim da linha, né? Acabou. Acabou. Não acabou, é só o começo. É só o começo. Próximo. Só vai acabar se você desistir, né? E Exato, desistir não é uma opção, a exatamente. gente continua e aí a gente colhe resultados novos e a gente vai Sim. aprendendo, isso tudo é bagagem lá na frente Com pra gente certeza. contar uma história um dia num podcast, por exemplo. Né? Exato, pode ser. Adorei te entrevistar, obrigada, tá? Obrigada a você, obrigada por escutar a minha história e passar isso para as meninas também. Maravilhosa. Obrigada. Obrigada a você também por estar até agora com a gente, escutando a Grace, realmente se inspirando, se motivando na história dela. Eu acho que tem muitas mulheres que você olha assim e você fala, meu Deus, que história legal pra eu realmente ter essa injeção de ânimo em casa e seguir aí na sua jornada como empreendedora para colher os resultados que você realmente deseja aí na sua vida. Muito obrigada por estar até aqui e eu te espero no próximo episódio do Mulheres Protagonistas.